começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas da área de saúde. Aqui a gente fala de como viver mais, com melhor qualidade de vida. E aqui vocês poderão saber com esses especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem participar, né? A gente convida vocês toda semana, sugerindo assuntos, pautas e mandando as perguntas. A gente sempre fala para vocês, mandem as perguntas, que a gente traz os convidados de novo e fazemos as perguntas que faltaram. Porque eu e o Miguel, a gente fica perguntando, mas uma hora é pouquinho, né? A gente tem mais pergunta para fazer. Então, entre no nosso site, www.programavivamais.com.br. E lá vocês podem clicar também no Assista Aqui, que aí vocês podem assistir todos os programas que nós já gravamos ao longo desses 2 anos que estamos no ar. Então, hoje estão conosco o Dr. Márcio De Biasi, que é médico oncologista do Instituto do Câncer do Mãe de Deus, investigador do Centro de Pesquisa de Oncologia da PUC e mestre em epidemiologia pela URGS. E a Luciana Zampronha, que é farmacêutica, gerente e coordenadora do Centro de Pesquisa em Oncologia da PUC. Falei certo, não falou? Obrigada, Luciana. Mas assim, ó, sejam muito bem-vindos. Hoje é a primeira vez que vocês vêm no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. A primeira de muitas, né, Miguel? É porque é um assunto que, apesar de ser um assunto pesado que a gente gostaria de falar de coisa mais amena, né, de cirurgia plástica, que beleza no dente, exato. Luzinha. Mas é o que a gente estava conversando no intervalo, né, que é uma coisa que tem que ser feita, quer dizer, nós temos que ter profissionais que se disponham a sofrer junto com o paciente. E tu sabe, Lu, que a gente já abrangeu o câncer em várias áreas, mas realmente essa área de vocês é uma novidade para quem está assistindo e importante para quem tem câncer, né? E a área da pesquisa clínica é uma das áreas que mais cresce no Brasil, principalmente em oncologia, porque cada vez mais, o Dr. Márcio pode me ajudar, o Márcio pode me ajudar, cada vez mais a população está precisando de novos tratamentos na área de oncologia. Quem não tem um parente, um primo, um sobrinho, alguém na área da sua família com câncer? Então, cada vez mais a gente está buscando novos tratamentos em oncologia. Exatamente. E pesquisar por si só já é enfim, uma inquietação humana contra as limitações que a doença vem nos impondo. Então, nós vamos na vanguarda daquilo que se conhece para tentar descobrir novas formas de tratar o câncer, de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a sobrevida, né? Tentando fazer com que os pacientes sempre vivam cada vez mais e melhor, objetivando a cura quando possível e, quando não é possível, tentar amenizar o sofrimento da melhor forma possível. E como a Luciana estava falando, a pesquisa clínica vem crescendo bastante. No Brasil, ela cresce muito, né? Nós trabalhamos no centro de pesquisa chefiado pelo Dr. Barrios, que foi um dos pioneiros. O que é esse centro de pesquisa? É um centro que foi criado pelo pioneirismo do Dr. Barrios, que começou já, a Lu sabe bem melhor do que eu, há bastante tempo. Com o primeiro projeto de pesquisa, em 95, E que desde então são testadas ali drogas, né, que fazem parte da vanguarda do que se está testando na oncologia em termos de tratamentos novos, em que se busca juntar um grupo de dados para que se defina quais dos inúmeros novos tratamentos promissores que existem, quais deles estão demonstrando resultados melhores do que aquilo que já existia previamente, para que então nós possamos desenvolver mais e mais a medicina que vem crescendo muito nesses últimos anos. Só para esclarecer, tem quase 20 anos esse centro de pesquisa. Então, assim, não é nenhuma novidade, não, nada assim novo. É uma coisa que já tem bastante tempo de estudo, né? E antigamente a pesquisa clínica não vinha para o Brasil, porque eles não nos consideravam capazes de conduzir estudos clínicos. Então, os estudos clínicos eram feitos nos Estados Unidos, na Europa, Alemanha, França, e ultimamente, nos últimos 15 anos, o Brasil cresceu muito na área de pesquisa clínica, em oncologia e nas outras áreas também, todas as outras áreas. Qual é a vantagem de fazer parte desse pool de países importantes que pesquisam, que fazem pesquisa clínica? Porque para quem está assistindo, Luciana, muitas vezes ele está pensando assim, eu vou ser cobaia, vão me dar uma medicação lá
que eu não sei o que é que ninguém conhece. Não, de forma alguma. A pesquisa clínica é, sem dúvida, o melhor tratamento que tem para algum tipo de tumor. Então, o Dr. Márcio pode complementar melhor? Dentro do desenvolvimento das drogas, muitas moléculas promissoras são desenvolvidas dentro do que a gente chama de ciência básica, mas até que isso se transforme numa medicação que possa ser administrada para o paciente, inúmeras fases de testes são necessárias. Quando essas drogas se demonstra promissora em todas essas inúmeras fases de teste, ela então passa a ser testada no mundo todo, né? E como esse teste é feito no mundo todo, é tudo muito padronizado. Os comitês de ética, os procedimentos e protocolos dentro dos estudos, o acompanhamento do paciente, de tal forma que o paciente que é visto aqui conosco no centro de pesquisa da PUC ou em qualquer centro de pesquisa nos Estados Unidos, na Alemanha, ele vai ser visto, seguido, os seus exames vão ser avaliados da mesma forma, tudo padronizado para que se tenha um dado de boa qualidade para que a segurança do sujeito da pesquisa seja sempre preservada. E é importante ressaltar, desculpa, Ana, é importante ressaltar que nenhuma pesquisa clínica pode ser feita antes de aprovação do Comitê de Ética e do CONEP, que é o órgão, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regulamenta as pesquisas clínicas no Brasil. Então, qualquer projeto de pesquisa, qualquer programa que se tem de uma nova medicação para um determinado tipo de tumor, tem que ser passado pela aprovação do Comitê de Ética de cada instituição onde ele está sendo desenvolvida e pelo CONEP. E também a medicação ela tem que ser trazida para o Brasil através da Anvisa. Então, necessita-se também de uma aprovação da Anvisa. Tá, então, só para me traduzir um pouquinho mais assim para o leigo, já que eu sou leiga nesse assunto que nem vocês. Então, vê se eu estou certa, Luciana. Para um remédio ser colocado em uso, à disposição, ele já passou por vários testes. Inúmeros testes. Ele já mostrou que ele funciona. Eficácia e segurança. Ele funciona mais do que o que está sendo usado. Exatamente. Então, esse que vai ser usado lá no centro de pesquisa, só para você entender, ele já funciona melhor do que está sendo usado por aí, no SUS, ou particular, ou coisa assim. Ele é melhor. Aí ele vai ser testado para confirmar essa... Quase isso, quase isso. Mostrar. Quando o medicamento ele chega nessa fase, porque nós trabalhamos basicamente com a fase final da elaboração do novo medicamento. Então, quando ele mostrou já em estudos preliminares resultados bastante promissores, ele é então comparado contra aquilo que existe de melhor na atualidade. Porque uma coisa importante, nem sempre o melhor tratamento está disponível para o paciente na rede do SUS. Então, aí o paciente entrando num projeto de pesquisa, ele já sai ganhando porque ele vai receber o melhor tratamento aprovado e mais a medicação nova. Exatamente. O nosso trabalho, então, é comparar aquilo que de novo está sendo testado contra o que existe de melhor, para ver, então, dessas duas estratégias, vamos dizer assim, qual delas é a que demonstra melhores resultados. Um paciente que é submetido a esse protocolo de pesquisa, na verdade, ele vai ter a possibilidade de estar usando alguma coisa que, mesmo que ele tivesse dinheiro, ele não conseguiria comprar. Exatamente. Não é isso? Muitas vezes sim, porque algumas dessas medicações têm um custo bastante elevado que muitas vezes são proibitivas para o uso. Ou se fosse comprar, ele teria que fazer uso no exterior. Exatamente. E, infelizmente, a gente assiste muito isso, viu, Márcio? Tem muito paciente no Brasil. Eu já operei gente fora do Brasil, que eu não pude falar português na sala, porque ele achava que quem estava operando era um alemão. E a pessoa dizia assim ainda, não, eu vim aqui porque eu sei que aqui os profissionais são melhores. E tu tem que ficar quieto, né? Porque, na verdade, tu foi convidado para ir lá, para dar uma assessoria. Então, provavelmente deve ter muita gente que deve estar olhando. As pessoas não estão entendendo. Ele vai operar na Alemanha e não pode falar português porque quem está sendo operado é um brasileiro. Ou seja, as pessoas saem daqui para procurar uma coisa fora. De Porto Alegre ainda, né? Não, esse é o problema. Pior. Não, e o incrível é que aqui em Porto Alegre eles não querem pagar.
Aqui em Porto Alegre eles não confiam, não querem pagar. Aí eles vão se operar lá na Alemanha com brasileiro. E aqui a gente acaba tendo acesso aos melhores tratamentos de graça, sem custo nenhum. Mas é importante ressaltar que nenhum paciente pode participar de protocolo de pesquisa sem assinar um documento que é muito importante. Quando o médico convida o paciente para participar ou encaminha, é explicado a ele esse processo todo através de um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Quando o paciente assina esse termo de consentimento, ele está dando consentimento para participar. E por que se chama livre e esclarecido? Porque todas as dúvidas têm que ser esclarecidas, todas as opções de outros tratamentos que ele possa ter tem que ser passado para o paciente. Esse ponto eu acho que é vital que a Luciana trouxe, porque até esse momento a gente estava na nossa discussão trabalhando mais a questão regulatória, né, do Comitê de Ética, da Anvisa, mas o principal e o objetivo de todas essas instituições e o nosso é o benefício do paciente. Então, todo o processo da pesquisa se inicia com uma conversa que nós temos com o paciente, né? A assinatura do termo é o final desse processo, que na verdade é um processo de esclarecimento, em que eu, a Luciana e os outros membros do nosso centro de pesquisa conduzimos um processo no qual o paciente é esclarecido, é identificado claramente para ele que a gente o está convidando para participar de um projeto de pesquisa, quais são as opções terapêuticas que ele tem. Também é explicado que, independente desse paciente ser proveniente do SUS ou do seu médico particular ou da medicina complementar de convênios, ele tem a total liberdade de querer ou não entrar no protocolo, que se ele não quiser entrar no protocolo, nenhum tipo de dificuldade ele vai ter em ser reencaminhado para o SUS ou para o seu médico assistente. Né? E no final disso tudo, depois que o paciente entendeu a proposta e concorda e espontaneamente deseja fazer parte do protocolo, é que então ele assina esse documento, que é um documento que simplesmente formaliza aquilo que é um processo que nós rotineiramente fazemos. E a experiência que a gente tem, assim, conversando com os pacientes, é que no início eles demonstram um certo receio em estarem fazendo parte de algo experimental. Mas experimental, entre aspas, né? Porque não vai de forma alguma prejudicar o tratamento. Ele pode melhorar um tratamento que já começou, não é isso? É que o simples fato, Miguel, de falar sobre protocolo de pesquisa já assusta o paciente, já põe o paciente numa outra circunstância. Pesquisa, eu vou ser cobaia. E não é nada disso. É uma chance a mais. É uma chance de uma cura, é uma chance de uma sobrevida maior, é uma chance a mais que o paciente tem de ter um bom tratamento, um tratamento digno. E os riscos que existem, porque, é claro, nenhum tipo de intervenção é isenta de risco. Esses riscos são acompanhados muito de perto. Para isso existe o Comitê de Ética, né? O Comitê de Ética, o esclarecimento, quando a terapia que a gente vai fazer implica em algo que já se sabe como tendo algum risco, é claramente exposto ao paciente. Esse documento, que é o termo de consentimento, uma cópia fica com o paciente, ele pode ler, é feito numa linguagem própria, né? Não é uma linguagem repleta de jargões técnicos, né? É uma linguagem... com letrinha minúscula, ele vai conseguir entender direitinho o que está acontecendo. Vai conseguir entender. Está escrito ali que qualquer dúvida, ele pode nos trazer a dúvida, que nós vamos sempre estar, enfim, receptivos a explicar e a discutir a situação. Então, realmente, no transcorrer do protocolo, na medida que a pessoa começa a nos conhecer e a ver como é a nossa rotina, os pacientes se sentem muito gratos e muito felizes, porque realmente é um local onde todo mundo que está ali trabalhando, está trabalhando com empenho, com afã de tentar descobrir novas opções terapêuticas e de fazer o segmento do paciente da melhor forma possível. E o paciente se sente muito bem tratado, porque ele recebe o telefone celular do médico, o telefone 24 horas, qualquer crise que ele tenha, qualquer evento adverso que ele venha a ter, ele relata para a equipe toma uma providência sobre isso, então ele se sente amparado. A palavra certa é amparado, porque ele vai ter exames mais frequentes do que ele teria, mesmo que ele teria na consulta do convênio ou particular, porque ele é visto a cada 21 dias ou a
cada semana, dependendo do protocolo que ele participa. Então, ele tem um acompanhamento médico, um acompanhamento da enfermagem mais sequencial do que normalmente ele teria. Agora, como é legal a gente saber que existem esse tipo de coisa aqui no Rio Grande do Sul, né? Há poucas semanas a gente entrevistou também sobre o banco de leite da Santa Casa, que era uma coisa que eu também não sabia que existia. E que eu acredito que muitos que estão nos assistindo também não sabiam que existia. Como é legal saber que tem centro de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, que é igual qualquer centro de pesquisa no mundo, e que a gente tem essa oportunidade, né? De participar, de saber que tem, e se precisar, pô, fazer uso, né? E esses protocolos de pesquisa, né, quando se faz com o comitê de ética, que sempre é obrigatório, eu não sei como é que funciona lá com vocês, mas geralmente são 7 pessoas, ou em torno de 7 pessoas, que avaliam o risco, e numa eventualidade de qualquer risco fora do que se considera o aceitável, não se faz tratamento. Exatamente. Então, não é uma coisa... É importante frisar isso, porque assim, ó, é muito interessante quando a gente participa de congresso e tal, então se abre para o público para fazer uma cirurgia de demonstração, né? Então, tem gente que vai, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, não, eu vim aqui para ser cobaia. Não está sendo cobaia de nada, já é uma coisa testada, aprovada, ela só vai participar de uma demonstração. Quer dizer, no caso de vocês, não é de uma demonstração, ela vai participar de um projeto para ver se a eficácia é tão boa quanto do outro tratamento, né? Quer dizer, não é cobaia de ninguém. Em medicina não se usa cobaia humana. Quando você chega nesse estágio de usar um tratamento ou oferecer um tratamento para o paciente, ele já passou do estágio de cobaia, né? É isso que o pessoal tem que entender. E os eventos adversos que acontecem, até porque muitas vezes nos nossos protocolos nós abordamos doenças complexas, muitas vezes avançadas, e os pacientes, enfim, têm que internar e tem muitas vezes desfechos não favoráveis, e tudo isso é reportado imediatamente ao comitê de ética. Toda vez que um paciente interna, nós reportamos esse evento. Todos os centros que estão trabalhando no mesmo protocolo no mundo inteiro são informados de todos os eventos graves que acontecem. Então, a segurança do sujeito é sempre um ponto-chave no qual a gente deposita muita atenção, exatamente porque nós temos o sentido de tudo isso é preservar a vida e melhorar a sua qualidade e prolongá-la. E se um evento adverso é submetido para o comitê de ética e o comitê de ética julgar que esse evento está sendo repetido e julgar que isso por causa do estudo, o estudo pode ser interrompido. Interrompido, perfeito. Bom, gente, eu sei que o assunto está muito legal e sou sempre eu que acabo interrompendo os assuntos legais, né? Por falar em interrompido... Então vocês não saiam daí que a gente já volta depois dos comerciais, tá bom? Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais
possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Olha, normalmente os assuntos têm sido mais leves, né, Ana? Porque... Olha, a gente já falou bastante de câncer, sabia? Eu estava pensando, esse deve ser o 4º programa, mas é tudo diferente. A gente já falou de câncer de mama, a gente vai com a Mayra, a gente tudo já falou... Tudo diferente, mas pesado de igual. Esôfago, né? Na verdade, assim, mas é um assunto, Miguel, como a Luciana falou, quem não tem alguém na família com câncer? Cada vez está mais frequente, até porque a população, a estatística hoje em dia e a qualidade de vida e a estimativa de vida tem sido mais longa, né? Miguel, então, todos da minha família que tiveram câncer foram muito novos. Olha, foi meu sogro, tinha 60. Se são da tua família, são da minha também. Não, Quais é do Alexandre. É do Alexandre. A minha cunhada, que é bem mais nova do que eu, o meu sogro, todos esses tiveram A família câncer. do cunhado é bichada, né? Não é nada. É um amor, não é bichada nada. Isso é coisa de cunhado, sabia? Isso é brincadeira, mas na verdade, assim, com o aumento da expectativa de vida, é óbvio que nós vamos ter muito aparecendo ou sendo diagnosticado muito mais câncer, né? Porque se o cara vive 20 anos, vai se diagnosticar muito menos do que o cara que vive 60, 70. Mas tem aparecido mais câncer em gente mais jovem? Era o que eu ia comentar. Acho que são dois fenômenos que andam em paralelo dentro do que nós estamos vivendo hoje em dia. Por um lado, o aumento de expectativa de vida da população, considerando-se que o câncer muitas vezes é decorrente do processo de envelhecimento e de mutações que as células vão adquirindo ao longo da vida, aumenta a incidência de câncer nas pessoas mais velhas, isso sem dúvida, e portanto a incidência de câncer como um todo deve aumentar com o aumento da expectativa de vida da população. Mas a contrapartida é que também nós estamos vendo muito e muito câncer em pessoas jovens. Né? E isso está acontecendo, esses dois fenômenos estão acontecendo em paralelo. Substâncias cancerígenas que têm aumentado também o consumo, né? Exatamente. A gente fica mais exposto a substâncias radioativas, a químicos, a hormônios. Não só substâncias cancerígenas, que é um fato, como radiações e comportamentos também, né? A forma como a gente vive também nos predispõe ou não ao câncer. Tu pode dizer mais ou menos assim, algumas coisas para as pessoas saberem o que a gente pode evitar nesse sentido nos estudos? Né? Cigarro para variar. Esse aí todo mundo fala. Olha, não teve um médico que veio aqui, se você nos acompanha nesses últimos 2 anos, que não tenha dito que o cigarro é o principal fator para todas as doenças. Sem sombra de dúvida. De todos os nossos fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa vir a desenvolver câncer, o cigarro é, sem sombra de dúvida, aquele que tem a maior magnitude, né? Já há muito tempo que se tem evidência científica de que o cigarro aumenta a incidência de câncer. Infelizmente, a humanidade segue com esse hábito e a abstinência do cigarro é um dos pontos chaves para que a pessoa tenha uma vida longeva, saudável e com qualidade. Para além disso, tudo aquilo que os cardiologistas falam, os oncologistas também. Manter o peso corporal dentro daquilo que é considerado saudável, né? Dentro daquilo que é considerado eutrófico, fazer atividade física, isso diminui também a incidência de tumor, por exemplo, de cólon, de mama. Né? Até porque o aumento do peso está diretamente relacionado, a não ser que o cara seja superatleta, né? Ao aumento da gordura, e a gordura produz mais estrogênio, e o estrogênio é, de certa forma, cancerígeno, né? É um dos fatores que... E o álcool, o alcoolismo também aumenta muito a predisposição de ter câncer hepáticos, né?
hepático, também de esôfago, Cabeça especialmente quando... Bucal, câncer bucal. Exatamente, especialmente quando combinado com o cigarro, que são dois hábitos que infelizmente andam bastante juntos. Câncer bucal, vocês têm tratamento lá no centro de pesquisa? A gente já trabalhou com câncer de cabeça e pescoço, né, que acaba envolvendo. No momento, a gente não tem nenhum protocolo para câncer de pescoço, mas já tivemos uns 8 protocolos de pesquisa clínica para cabeça e pescoço. E melhoraram as medicações? Sem puxando para a minha área aqui, melhoraram? Não, porque sem assim, ó, dúvida. o câncer de bucal é muito sério, né? De cabeça e pescoço, né? É, com certeza. E leva muito óbito, né? Porque as pessoas demoram... Isso fica, vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu assado, as pessoas têm que se autoexaminar. Se passar de 15 dias uma lesão em lábio, em língua, procure o seu médico, procure o seu dentista, na verdade, né, se for na boca. Se não, procure o seu médico. Até o de esôfago, o médico que veio aqui, ele falou que se ficar rouco por mais de 15 dias... Então, preste atenção, se autoexamine, né? Porque hoje em dia a gente corre tanto, né, Luciana? Né, Márcio, que a gente esquece de se autoexaminar. Vai escovar os dentes, olha se não tem nenhuma lesão na língua, na boca. Porque normalmente o câncer de bucal não dói. Esses dias eu vi uma frase que eu achei muito interessante. A gente não pode deixar que aquilo que é urgente nos impeça de prestar atenção no que é importante. E todos os dias nós temos inúmeras urgências. Nós temos inúmeras urgências para dar conta de coisas que a vida vai nos trazendo no dia a dia, e nós acabamos deixando de dar importância para aquilo que é de fato importante. E quando vai ver a lesãozinha que tinha na boca, que ficou 1 ano e meio ali e se tornou uma lesão incurável. O que a gente pode traduzir isso aí, Márcio, é o seguinte: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arranjar tempo para tratar a sua doença. Normalmente o pessoal vai relevando, existe um mito popular sempre assim: não vou mexer, porque se eu mexer eu vou achar. Quer dizer, não vai achar. Se achou, porque já estava lá. Porque já estava lá, Quais são os tratamentos oferecidos assim para que tipos de câncer ou de doenças? Tem um protocolo hoje em dia? Tem um protocolo. Para todo tipo de câncer? Praticamente sim. No centro de pesquisa, o centro de pesquisa que tem na PUC, tem também no Clínicas, no Mãe de Deus, nos hospitais de Porto Alegre, São Paulo, todos têm acesso aos protocolos de pesquisa também. No momento a gente tem câncer de pulmão, rim, melanoma, que aqui afeta muito a nossa população do Rio Grande do Sul, melanoma. A gente tem um alto índice de melanoma, a gente tem tratamento. Temos inúmeros protocolos de pesquisa. Câncer de mama também temos alguns protocolos, mas também é importante que o processo de chegada do paciente para nós, usualmente não é o próprio paciente que nos procura. Por quê? Porque para o sujeito entrar como candidato para um protocolo de pesquisa, ele tem que preencher inúmeros pré-requisitos, porque como a gente estava conversando anteriormente, é tudo muito padronizado, inclusive a entrada do sujeito. Ele tem que ter um determinado tipo de tumor dentro de um determinado tipo de estadiamento, né? Então, usualmente, quem manda o paciente para nós não é o próprio paciente vindo nos procurar, mas o médico. Porque nós temos contato com os oncologistas da cidade e quando eles, na sua prática diária, identificam casos que eles consideram que seria positivo e interessante encaminhar o paciente para que nós passemos a ver esse paciente, então eles nos encaminham e todo o processo então se inicia com o termo, etc. Quer dizer, como é que o paciente, tu acabou de dizer que ele é via de regra encaminhado pelo seu médico, né? Mas o paciente está assistindo e eventualmente ele quer fazer parte, ele tem que passar obrigatoriamente pelo seu médico ou ele pode procurar o centro de pesquisa? Tem alguns pacientes que vêm diretamente nos procurar. Eles chegam, tem uma prima que participa de um projeto de pesquisa, que fala muito bem, eu estou muito bem sendo tratada lá no hospital da PUC, e eu vim aqui ver, traz o anátomo patológico, eu tenho esse tipo de tumor, eu queria ser tratado aqui também. Aí a gente sempre orienta o paciente, olha, quem é seu médico, quem está lhe tratando, o paciente vir sozinho ao centro de pesquisa pode, mas normalmente ele é encaminhado pelo seu médico, por um oncologista. Sabe o que eu estou te perguntando, Luciana? Assim, não é infrequente a gente ver programas de televisão em canal aberto em que eles fazem solicitação e pedido para depósito de verba para ajudar a família, para a família levar o paciente para uma outra cidade, até mesmo aqui no Brasil e tal, mas para levar para um centro de pesquisa em São Paulo. Quer dizer, se a gente tem isso aqui, por que
que se faz é por falta de conhecimento, provavelmente, né? Sim. Porque se a gente tem um centro que pode oferecer tudo o que se oferece no mundo todo, e provavelmente nessa outra cidade, em outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, que vão oferecer um protocolo de tratamento, vocês têm a mesma possibilidade. Não, e não querendo puxar a sardinha para o nosso assado, o gaúcho ele é muito correto, né? Eu nunca vi, assim, ó, é um dos estados que eu acho que as pessoas são mais responsáveis. Hoje até nós estávamos conversando, eu estava conversando com uma paciente que estava em Curitiba e ela estava comentando que, todo serviço lá é complicado. Ela estava falando em termos de obras. A minha filha já morou no Rio. Lá também é coisa meio complicada. Então, assim, ó, o Rio Grande do Sul, não querendo puxar a sardinha para o nosso assado, é maravilhoso em termos de medicina, de protocolo. Aqui o gaúcho ele é muito certinho, muito correto, né? Então, se tem um centro aqui, pô, que coisa boa a gente poder aproveitar isso, né? O grande problema é que, às vezes, o protocolo de pesquisa fica aberto por um período determinado. Então, os pacientes podem ser encaminhados, os médicos encaminham, mas o protocolo de pesquisa acontece ao mesmo tempo no Brasil, no caso aqui em Porto Alegre, e em vários lugares do mundo. Então, normalmente tem uma meta. Esse programa vai atingir 200 pacientes. Então, quando atinge 200 pacientes, o número é determinado previamente. O protocolo fecha. Então, acontece muito de pacientes procurarem o centro de pesquisa e a gente não ter o protocolo disponível naquele momento. A gente sempre anota o telefone e entra em contato futuramente, porque os protocolos têm um prazo de inclusão, que a gente chama. Então, quando acaba esse prazo, respondendo ao teu questionamento... E retornando... não é completamente aberto. Para sempre, não, retornando ao ponto, né, porque eu acho que é importante as pessoas... Ao ouvir essa nossa conversa aqui, vão provavelmente se interessar e querer saber como acessar, né? Você pode ter certeza que vai chegar muita gente. Eu acho que o primeiro ponto, então, para quem já tem um médico assistente, é conversar com o seu médico. Né? Perguntar se ele está ciente de algum protocolo de pesquisa, porque os médicos, nós temos bastante contato, eles nos conhecem, né? Se o paciente, porventura, quiser nos procurar diretamente, não tem problema. Só que, muitas vezes, quando a pessoa nos procura sem ele vai ter que levar um a história encaminhamento clínica prévio... dele, Exatamente. Muitas e muitas vezes, nós não temos um protocolo exatamente para aquela doença ou para aquela situação, porque quando a gente fala em câncer, é um termo muito genérico. E dentro desse termo genérico, existem inúmeras subespecificações. Mesmo se eu falar câncer de mama, câncer de mama também é uma doença muito heterogênea. Então, não é qualquer mulher com câncer de mama que consegue entrar no protocolo. Ela tem que ter determinadas características que a colocam na condição de um potencial sujeito de pesquisa. Que outros tratamentos, ou melhor, existiam alguns tipos de câncer que não se tinha protocolo para tratamento. Né? E hoje em dia a gente estava conversando no intervalo, eu estava citando inclusive que não se fazia para câncer de rim. Há 15 anos atrás não existia medicação para tratar carcinoma de células renais. E hoje em dia nós temos disponível 3 ou 4 medicações graças aos projetos de pesquisa. Que outro tipo de câncer que hoje em dia se trata, ou que se tem protocolo para tratamento, que até pouco tempo... Que tenha melhorado também? Na verdade, há bastante tempo já existem tratamentos dentro da área da oncologia, mas... Como tu citou, ela vem melhorando. Então, no câncer de mama, nós fizemos grandes avanços nos últimos 10, 15 anos. Tinha falado em câncer de pulmão também, né? Câncer de próstata, pulmão. Sendo bem maior do que o que se esperava, né? Exatamente. Em muitas dessas doenças, a sobrevida daquele paciente que tinha uma doença avançada, uma doença em que não estava mais só no seu local primário, mas já disseminada, em alguns desses tumores a sobrevida dobrou. Então, nós seguimos trabalhando para melhorar isso mais e mais. Eu acredito que hoje em dia o diagnóstico de câncer não afete mais tanto. Claro que a pessoa recebeu um diagnóstico, eu tenho câncer, eu vou morrer. Não, eu vou lutar. Eu tenho medicações, eu tenho várias opções, eu tenho várias alternativas para me tratar. A gente vê hoje em dia, acompanha na televisão várias pessoas famosas como o Giannichini, Ana Maria Braga, então o próprio presidente Lula, né? Então, se não fosse as pesquisas... que o do Giannichini era uma coisa super séria. Super séria, um tipo de tumor muito agressivo, né? E daí ele está tratado, fez um bom tratamento. Se ele teve acesso às medicações que ele teve, foi porque esses medicamentos foram submetidos a pesquisas clínicas, eles foram usados
e aprovados para esse tipo de Então, hoje em tratamento. dia, até coisas que eram muito sérias, já tem cura se a gente pega antes da... Como é que a gente chama? Precocemente, né? Se não cura, pelo menos uma melhora da qualidade de vida. É o que se busca. E aumento da sobrevida do paciente. Né? A sobrevida é fundamental, porque uma pergunta importante, eu estou com um tipo de câncer e a minha sobrevida, o médico vai dizer, é 8 meses. Mas 8 meses pode ser, é pouco, mas é o suficiente, de repente, para aquele caso, viver um aumento da sobrevida de 6 meses. É importante para o paciente ver o casamento da filha, para ter a formatura, né? Então, e não é só o aumento do tempo de vida, mas da qualidade, da né? qualidade, com certeza. Vai conseguir viver melhor. Com certeza. E esse é um dos desfechos que é avaliado nesses protocolos, um dos desfechos que é avaliado e os pacientes respondem questionários referentes à qualidade de vida deles, porque esse é um dos pontos que se aborda e que se tem muito interesse, não simplesmente fazer com que a pessoa viva mais, mas também fazer com que ela viva melhor. Nós vamos fazer um intervalo de novo e a gente já volta para o último bloco. Daí vamos perguntar algumas coisas que podem ser mito, outras que não são mito, Claro. Para esclarecer um pouco mais o pessoal. Já voltamos. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Bom, para você que está ligando agora, que estava mudando os canais, hoje nós estamos falando sobre câncer, mas sobre o tratamento do câncer e como tem coisas novas e do centro de pesquisas que a gente tem aqui, que tem vários protocolos de pesquisa. Se você perdeu os 2 primeiros blocos, então entra lá no nosso site, www.programavivamais.com.br e clica no Assista Aqui, que logo, logo esse programa já está lá no nosso site, como os últimos programas que a gente tem gravado nos últimos 2 anos. Então você pode ter acesso a todos os programas. E se ficou alguma dúvida, participe conosco, né? Mande perguntas, se faltou alguma coisa que você gostaria de saber e não sabe, a gente vai trazer a Luciana e o Márcio de novo. Todos os assuntos que você ficar em dúvida, mande pergunta para nós. Márcio, eu tenho ouvido falar sobre terapia-alvo, é isso? Isso. O que é terapia-alvo em câncer? Terapia-alvo no câncer é uma forma de proporcionar um tratamento mais inteligente do que a gente fazia até então. A quimioterapia citotóxica clássica, que é aquela que todo mundo conhece e estigmatiza bastante com relação a náusea, vômito, perda de cabelo e múltiplas complicações. Toda vez que se faz quimio, se perde cabelo? Não. Algumas medicações fazem com que o cabelo caia mais, outras menos e outras não fazem nada disso.
E essas medicações, como uma classe em geral, elas funcionam lisando o DNA da célula e as formas que a célula tem de se multiplicar. E, portanto, por isso, elas também são bastante associadas com parefeitos, que são aqueles efeitos colaterais que eu havia citado anteriormente. As terapias-alvo, como o nome já incita, elas tentam buscar o tumor e tentar não agredir o resto do corpo. Claro que elas não são 100% específicas, elas também têm efeitos colaterais, porque elas não conseguem agir única e tão somente no tecido tumoral, mas são melhor toleradas do que as quimioterapias citotóxicas. Muitas vezes elas são usadas em conjunto, então faz a quimioterapia citotóxica clássica juntamente com terapias-alvo. E essas terapias-alvo, em linhas gerais, são de dois tipos. São os anticorpos monoclonais, que são uma das formas das terapias-alvo, e os inibidores enzimáticos. Muito bem. E cada vez mais, hoje em dia, a gente está tendo protocolos de pesquisa com essas terapias-alvos, que facilita muito para o paciente, não tem tanto efeito colateral que a quimioterapia padrão normalmente usada dariam. Então, a chance de entrar num protocolo de pesquisa que tu vai ser tratada com uma medicação que vai ter uma resposta maior, com menos toxicidade, é muito mais interessante. Ou seja, por exemplo, se eu tenho na bexiga, eu tenho uma terapia específica que atinge mais as células da bexiga. Se eu tenho no fígado, é mais ou menos isso, né? Traduzindo assim para o leigo. A ideia é que essa medicação vai interromper o processo de replicação da célula do tumor. Um dos exemplos que se trabalha bastante são os antiangiogênicos. É um nome bastante complicado, mas eles significam medicações que diminuem a formação de vasos sanguíneos. Ora, quem está mais se replicando dentro do corpo é exatamente o tecido tumoral, e ele é o que mais precisa da neoformação de vasos, que novos vasos se refaçam. Então, esse tipo de medicação, ela dificulta o crescimento do tumor, exatamente dificultando a formação de vasos novos que vão irrigar. É uma forma de tentar colocar o tumor em inanição, exatamente. E essas terapias alternativas, ou que hoje em dia se fala muito, por exemplo, a gente estava comentando no intervalo, mas que há 3 anos atrás foi o Prêmio Nobel de Medicina a descoberta do que causava o envelhecimento, que era a ponta do cromossoma, o telômero, que ia encurtando, porque a telomerase, que é uma enzima que age aumentando, diminuía. A inibição dessa enzima, quer dizer, a descoberta do que causa o envelhecimento pode ser um caminho para se chegar à cura, porque no início se achava assim, bom, então já que o negócio para não envelhecer é da telomerase, vou dar telomerase para todo mundo, que aumenta o número de vezes que a célula pode se duplicar, né? Que normalmente varia de 52 a 60 vezes, dependendo do tipo de célula. Então, vou dar a telomerase, que vai fazer com que o indivíduo duplique mais a sua célula e vai viver mais. Por outro lado, multiplicar a célula cancerosa também se alimenta ou sobrevive mais com a telomerase, né? Se tem uma alternativa, tipo assim, vou bloquear essa enzima, ou vou diminuir o efeito dela? Está se pesquisando alguma coisa do gênero? Do ponto de vista prático, clínico, nesse momento, ainda não. Mas isso que tu falaste, Miguel, é muito importante, no sentido de que cada vez mais hoje em dia, a oncologia tem uma interface com a ciência básica, né? Isso aí que tu estava citando é a ciência básica, né? É a questão da descoberta da telomerase, a identificação de vias de crescimento, e trabalhando em cima desses conhecimentos da ciência básica, hoje eu não tenho uma droga específica para agir em cima disso, mas eu não sei o que o futuro, o que daqui 10 anos a gente vai estar conversando. Por quê? Porque nesse contexto vão se pesquisando essas vias, vão se identificando formas de bloqueá-las, e talvez num futuro a gente consiga... Que hoje em dia se fala em epigenética, né? Quando eu fiz a faculdade se fala em genética. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, quando eu estudei, se dizia que tudo que tu que teu fenótipo, né, tuas características físicas, depende integralmente do seu genótipo, do que tu herdou do pai e da mãe. Hoje em dia a gente sabe que
Só 15% disso depende realmente do que a gente herdou. Muito se deve ao tipo de vida, né? Que é o cara que aos hábitos, fumo, bebida, tal, o sedentário, né? O estressado. Então a gente já consegue modificar muita coisa. De repente, daqui a pouco, como estava falando, a gente consegue eventualmente mudar. Quer dizer, a epigenética é uma ciência acima da genética, que consegue impedir a manifestação gênica de algumas coisas. Algumas doenças, por exemplo, a gente sabe que pacientes que têm maior propensão a câncer de mama, o pessoal usa indol 3-carbinol ou se usa crucíferas, né? Que liberam indol 3-carbinol, que diminui um pouco essa tendência de manifestação. Traduz para quem é leigo, porque esse monte de palavra que tu me disse aqui, para mim, na verdade, o que é? Assim, ó, hebraico. O que o pessoal que trabalha com câncer de mama tem feito, o pessoal de São Paulo, por exemplo, do Hospital de Clínicas lá, eles indicam para paciente que tem na família pessoas que são portadoras de câncer de mama, que se elas aumentarem a ingesta de brócoli, de repolho... As crucíferas, né? O brócoli, o repolho. Traduzir aqui, né, para pessoas produzem uma substância que se chama indol 3-carbinol, ou então eles usam a cápsulazinha, que teria, entre outras funções, diminuir a possibilidade da manifestação gênica. Quer dizer, eu acho que não vai demorar muito para que a gente consiga agir diretamente nesse tipo de coisa. Porque hoje em dia se fala muito a medicina que a gente faz é uma medicina que trata o efeito da doença. E a gente não consegue impedir a doença, né? Quando se fala assim, prevenção do câncer de mama, na verdade não é prevenção do câncer de mama, é diagnóstico. Detecção precoce. Detecção precoce. Se eu vou fazer uma mamografia. Mamografia não é prevenção. É diagnóstico precoce. Quer dizer, se eu previno precocemente, mas até ali já apareceu o câncer. Então, eu escuto muito o pessoal falar, principalmente o pessoal da epigenética, que o negócio não é, claro, fazer o diagnóstico cedo, mas impedir a manifestação gênica. Nesses estudos, tem alguma coisa assim, por exemplo, que se saiba que ajuda a prevenir, por exemplo, assim, como ele falou, por exemplo, quem tem muita gente da família com câncer de mama, comer bastante brócolis, coisa assim, vocês têm essa ideia de coisas que ajudam a prevenir, a não ter? Sim, onde a gente consegue intervir de uma forma mais, com uma magnitude de efeito maior, é mais na parte de diagnóstico precoce. Usando esse exemplo que a gente está falando a respeito do câncer de mama, se sabe que em pessoas que têm uma história familiar bastante marcada para o câncer de mama, existem mutações gênicas que são os genes, que é uma sigla, assim, é BRCA1 e BRCA2. São esses genes, pessoas que são carreadoras dessas mutações, elas têm um risco bastante aumentado para câncer de mama ao longo da vida. Essas pessoas, sem sombra de dúvida, elas têm que fazer um programa de rastreamento, detecção precoce. Como é que eu posso saber se eu tenho esse BRCA1? Vai ter que fazer BRCA1 e BRCA2. Como é que a pessoa pode saber se ela é portadora do BRCA1 e o BRCA2? Assim, é algum tipo de exame diferenciado? É um exame bastante diferenciado, é um exame que procura a mutação no gene das células. Sem sombra de dúvida, ele não deve, e é bastante importante que fique essa mensagem, ele não deve ser feito para a população em geral, né? Não é uma pessoa que está muito nervosa, com medo de ter câncer no futuro que tem que ir lá e fazer a mutação. É quem tem muita gente na família com câncer, a mãe, a avó, a tia. E ela tem que consultar com um especialista, um geneticista ou um oncologista experiente em trabalhar com esse tipo de situação, para ver se de fato existe a indicação do exame e aí, em existindo a indicação do exame, procedê-lo, mas se não, não. Mas legal saber que tem, né? Quem tem tendência, tem 5, 6 pessoas na família com isso, a gente pode saber, o Miguel falou que só 15% é genético, mas a gente pode saber se a gente está dentro daqueles 15%, né? E se a gente pode... Sem sombra de dúvida. Evitar, né? A pessoa que achar que está numa situação de risco maior, procure seu médico, se informe da situação, é bastante importante. O que se faz, na verdade, em tratamento ou prevenção, toda família tem um elo mais fraco, né? É uma corrente. Então, na nossa família, por exemplo, coração. O pai infartou, a tia infartou, o avô infartou. Então, na verdade, provavelmente o elo mais fraco é o coração. O que seria a prevenção? Tu impedir os fatores de risco, né? Não fumar, não beber, fazer exercício. Fazer exercício, manter peso baixo, né? Isso é prevenção.
Não é ficar fazendo exame para depois que o cara infartou, para ver se ele vai infartar de novo ou não. Isso é diagnóstico. Tá? Dentro dessas terapias alternativas, eu estou perguntando como leigo que escuta falar ou que ouviu falar. Tá? Suplementos vitamínicos, por exemplo, vitamina D3, que hoje em dia é considerado mais como hormônio e não tanto como vitamina, porque todas as células do nosso corpo têm um receptor para 2 hormônios em particular, que é o T3, que é o hormônio tireoideu, e a vitamina D3. Eu li alguns artigos, Márcio, que o pessoal fala assim, que para paciente auxiliando no câncer, não estou dizendo para você parar de fazer tratamento e só tomar vitamina, não. De jeito nenhum. Mas auxiliando no tratamento. Tem muita gente que usa altas doses de vitamina D3, mais de 50 mil unidades por semana, assim como tu estava falando em suplementação com ácido fólico, B12 e tal. Essas terapias suplementares, elas realmente ajudam no tratamento ou isso é mito? Olha, até o momento ainda existe uma carência grande em relação a uma posição científica quanto ao real efeito da suplementação vitamínica. Já há muitos anos existe essa discussão dentro da medicina tentando identificar o que se poderia fazer, né, como a gente estava conversando anteriormente, para prevenção do câncer e não para o diagnóstico precoce. Já se tentou a vitamina E, vitamina D, elas são potenciais áreas de pesquisa, mas até o momento a gente não tem uma evidência científica robusta. Que são antioxidantes, né? Exatamente. Então elas têm uma lógica por trás delas muitíssimo interessantes. Né? A lógica por trás disso ela é muito interessante, mas ainda carece de uma comprovação exata que a gente consiga mensurar o exato benefício, o exato risco. Então tem que ser esse tipo de estratégia tem que ser bastante individualizado. O paciente tem que conversar com o seu médico, ver o que se aplica para ele. E sem dúvida, o diagnóstico precoce evita muito e facilita muito o tratamento que o paciente vai ter posteriormente. Né? Com certeza quem chega com o diagnóstico precoce tem provavelmente muito mais talvez chance. até cura, né? Com certeza. Se fizer um diagnóstico precoce, imaginem, talvez até cura. Então vale a pena buscar, estar sempre em dia com os seus exames, né? Só para lembrar de novo, Luciana, o paciente que entra num protocolo desse, quais são as vantagens que ele tem? Aquilo que vocês falaram no intervalo, tá? Exames... O paciente, quando ele consente, através do termo de consentimento em participar de um projeto de pesquisa, ele é assistido no tratamento dele, que está no tratamento em questão, e ele começa a ter... possibilidade de fazer outros exames, né? Sim, então ele tem consultas médicas periódicas a cada 21 dias ou a cada semana, os exames são totalmente gratuitos, ele não tem custo algum em participar de um projeto de pesquisa. Imagina que beleza poder ganhar exames grátis, as consultas, tu falou que em maior quantidade que tratamento no SUS. O paciente num projeto de pesquisa ele é muito mais assistido que normalmente ele seria ou no convênio ou no próprio SUS. Você falar da ressonância, né? Que eventualmente a ressonância magnética os caras fazem a cada 6 semanas, é isso? Dependendo do protocolo. Às vezes ressonância, às vezes tomografia, mas exatamente porque um dos desfechos que nós avaliamos dentro do protocolo é o tempo que leva até a doença progredir ou o quanto que a gente consegue fazê-la diminuir. Então, foi padronizado nesses protocolos que a cada 6 semanas, em média, alguns mais, outros menos, os exames de imagem são refeitos, são avaliados. É uma das minhas funções ficar medindo tudo que existe nas tomografias, nas ressonâncias, para então acessar como está o status da doença do paciente a cada momento. Quer dizer, só esse tipo de acompanhamento, né, Luciana, é muito mais, vamos dizer assim, intenso e rígido do que se ele fosse fazer um tratamento particular. Qual é o convênio que paga o cara fazer uma ressonância ou uma tomografia a cada 6 semanas, consulta médica, eventos adversos, qualquer sintoma que ele sinta diferente do que ele não vinha sentindo é analisado, ele relata para o médico, medicações, é tudo muito minuciosamente acompanhado e o paciente tem uma assistência muito maior. Pessoal, o nosso objetivo hoje aqui do programa, eu acho que basicamente, além de esclarecer, é levar para você que existe aqui no Sul um centro de pesquisa
em oncologia, que claro que você vai ter que entrar em contato com o seu médico, ver se você pode fazer parte ou se você é candidato a esse protocolo. Fique tranquilo que pesquisa não significa ser cobaia, pesquisa muitas vezes significa você ser melhor tratado do que se você fosse pagar. É uma chance de ter tratamento de um nível que ainda não está no mercado. Né? Eu, como médico, não sabia que isso existia, então acredito que para muitos de vocês que estão assistindo, isso é uma novidade. E eu acho que um dos nossos objetivos aqui do programa é esclarecer dúvidas e levar para você uma oportunidade de saber que existe uma forma de procurar um tratamento de melhor qualidade. Então, você que tem na família ou você que está passando por isso, saiba que existe o Centro de Pesquisa em Oncologia da PUC. Entre em contato com o seu médico, vê se você de repente não teria a possibilidade de fazer parte desse protocolo, né? E eu tenho certeza que o nome pesquisa que de repente poderia assustar você, foi esclarecido. Não é pesquisa nada. É benefício. É benefício. Nós vamos... E uma das... dentro da medicina, quem mais nos ensina são os próprios pacientes. Né? E um dos pacientes esses dias me falou uma frase muito interessante que eu guardei e agora eu até falo para os outros. Que ele me disse assim, doutor, então quer dizer que eu vou entrar para a história? Eu digo, como assim entrar para a história? Ele diz, porque aquilo que o senhor está testando em mim e descobrindo em mim vai beneficiar as pessoas enfim, de hoje em diante. Né? Eu disse, é verdade. Isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar, que elas não só estão se beneficiando, né? Como estão beneficiando as pessoas que vêm depois de você com câncer, né? Próprios familiares, né? Exatamente, aquilo que a gente faz acaba repercutindo na eternidade com, hoje em dia, os tratamentos que a gente tem hoje, que são muito melhores, surgiram desse esforço que a gente hoje faz, que fizeram no passado e descobriram novas opções. A gente queria agradecer muito ao Márcio, à Luciana, pelo tempo que, depois de trabalhar, ainda tiveram a paciência de vir aqui para esclarecer vocês, mas eu acho que é um assunto importante e que hoje em dia você sabe que existe essa possibilidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós voltamos no próximo sábado, você tem a oportunidade de assistir esse programa acessando www.programavivamais.com.br e não só esse programa, como todos os outros, qualquer dúvida, faça perguntas que a Ana ou o Vitor, que são os assessores, vão responder. Eu sou velho demais para responder e-mail. E a gente vai trazer todos aqueles que vocês pedirem, fiquem tranquilos. Até sábado que vem.